Olá, jovem mancebo, esse é o seu canal de física na internet. Bora estudar? Cinemática. 3 coisas você precisa já saber, tá? E é simples entender. Primeiro de todas, uma coisa só pode estar parada ou em movimento. Tá? Não dá para ter uma terceira opção. E sempre parada ou se movimentando em relação a algo. É só você pensar você dentro de um carro ou dentro de um ônibus parado, mas com o ônibus se movimentando. Se você disser que o referencial é dentro do ônibus, você está parado. Mas se você botar o referencial na rua, então você está em movimento. Perfeito? Funciona para todo tipo de situação. Só pensar um pouquinho. Segunda coisa, os corpos vão ser ignorados. Tá? As dimensões serão ignoradas. Só serve se for partícula. Para quê? Para facilitar a nossa vida. Porque não nos interessa se é uma moto, se é um carro, se é um golfinho, se é um planeta, se é uma formiguinha ou se é um átomo. A dimensão não nos interessa. Tá? Então, não nos interessa saber o tipo de material que está se movendo. Apenas se está se movendo. Essa é a nossa preocupação, descrever o movimento. E terceira, a simplificação final, é que os objetos sempre vão estar andando em linha reta. Não haverá, em hipótese alguma, movimento curvo nessa nossa primeira abordagem. Tá? Os movimentos curvos a gente vai tratar como sendo pequenos trechinhos de reta. Perfeito? Tranquilo. Então vamos iniciar de cara com uma definição bastante importante para a cinemática. Então, no entendimento da cinemática, é o estudo do movimento. Então, um corpo pode sair de um ponto para o outro e andar 4 metros, por exemplo, ou outro corpo, ou o mesmo corpo, pode fazer outra trajetória. Ele andar para um lado 3 e depois para outro 5. Vai chegar no mesmo local. Aí nós vamos definir uma coisa muito importante. Primeira delas, distância percorrida. Distância percorrida, então, vai ser o quê? Do nosso coleguinha verde aqui, vai ser 4 metros, porque ele saiu de um ponto, foi ao outro e andou 4 metros. Já o nosso coleguinha azul, ele andou 8. Por quê? Porque ele foi 3 metros para cima e depois 5 metros na diagonal. Perfeito? Então, distância percorrida, leva em consideração todos os pontos entre a posição final e a posição inicial. Perfeito? Já deslocamento ou espaço percorrido, atente a essa definição, distância percorrida e espaço percorrido não são a mesma coisa, porque um significa deslocamento e a outra apenas a distância percorrida. O deslocamento de ambos, o nosso coleguinha verde foi de 4 metros. E o nosso coleguinha azul foi quanto? Respondeu 8? Respondeu errado. 4 metros, querido. Por que 4 metros? Porque eu estou falando de deslocamento. E o deslocamento leva em consideração apenas a diferença entre a posição final e a posição inicial. Então, se você pensar, você se deslocou de casa para a escola. Vamos dizer que é 1 quilômetro. Ok? Porém, dentro desse 1 quilômetro de distância percorrida, de espaço percorrido, né, de deslocamento, você fez várias voltas dentro de casa, nas ruas, então você deve ter percorrido uma distância maior do que se deslocou, tá? Tranquilo? Perfeito. Outra coisa do movimento, não vamos levar em consideração de novo a forma do corpo, ele vai ser uma partícula. Então nós sempre vamos determinar uma posição inicial, de onde ele sai, e uma posição final, para onde ele foi. Na escala que nós vamos utilizar aqui vai ser em metros, tá? Mas poderia ser quilômetros, centímetros, milímetros, parsecs, anos-luz, não tem problema. Então, vamos dizer que o corpo saiu do ponto 0 e foi até o ponto 2 metros. Nesse caso, eu estou admitindo que para a direita o sentido é positivo porque ele foi aumentando a sua distância em relação ao ponto original que eu chamei de 0. Se por acaso
ao invés de se deslocar para a direita, que eu defini como sendo sentido positivo, eu me deslocar para a esquerda, eu vou então atribuir esse sentido negativo. Tá? Precisa ser sempre assim? Não, você é que vai determinar. Ou seja, você é que vai determinar que se for para um lado ele é positivo ou se for para outro negativo, ou vice-versa, ou se for para cima ou para baixo. Você determina isso, você vai ver o que é mais conveniente para você. Mas como assim, professor? Simples. Melhor coisa, a coisa mais fácil de se fazer é determinar que a posição de onde você sai é o zero. E aí, obviamente, nós estamos falando de problemas mais complexos, mas nos problemas mais simples, se um móvel foi para a direita, você determina que para a direita é positivo. Se o móvel foi para a esquerda, você determina que para a esquerda foi positivo. Você só precisará fazer esse tipo de convenção de sentido positivo ou negativo se o móvel for para a direita e depois voltar para a esquerda. Aí sim você vai precisar convencionar o sentido positivo ou negativo. Mas se o corpo tiver só um único movimento, não se preocupe. Mas é sempre bom você já ir convencionando, porque no treino você acaba já deixando isso automático. Então o móvel foi para um lado, esse é o sentido positivo, ok? Se ele for para o outro, sentido negativo. Então veja só, a variação da posição chamamos de deslocamento e a gente representa isso por um triângulozinho e S, o delta S. S de space, porque vem da língua inglesa. Tá? Enfim, delta na matemática é variação. Então, temos aí a definição de deslocamento como sendo o valor da posição final menos o valor da posição inicial. Se você fizer isso sempre com a posição inicial sendo zero, fica mais fácil. Vamos entender um pouquinho mais detalhado agora. Então, sai de uma posição que é zero. Posição inicial zero. Ele vai até uma posição que é de 2 metros. Posição final de 2 metros. Então, a variação da posição, ou seja, o deslocamento dele, vai ser posição final menos a inicial, mais 2 menos 0, vai dar mais 2 metros. Tranquilo, né? Sentido positivo. Porém, se a posição inicial for o 2 e ele for para o 0, que é a posição final, nesse caso, a variação da posição, ou seja, o deslocamento, vai me dar 0 menos mais 2, e isso vai me dar menos 2 metros. Sentido negativo. Sacou? Ele se deslocou do 2 ao 0, então no sentido contrário ao sentido que foi convencionado. Fácil, né? Agora veja só, se ele estiver na posição inicial 0, vai para o 2 e volta, e termina no 0, o deslocamento é 0, porque ele saiu e voltou para a mesma posição. Sacou? Então, não confunda, querido, deslocamento com distância percorrida. Uma coisa é o quanto você andou, outra coisa é o quanto você se deslocou. Tranquilo? Movimento ao longo do tempo? Sim, porque todo movimento ocorre dentro de um intervalo de tempo. Então, se o corpo sai de um ponto e vai até outro, o tempo que ele leva para percorrer isso é extremamente importante para a gente definir uma coisa muito importante no estudo do movimento, que é a velocidade. Então aqui eu vou mostrar para você como fazer essa análise. Então a cada ponto estabelecido vai ser cronometrado o tempo que levou para fazer essa mudança da posição. Então veja só, no tempo 0, quando começo a acionar o relógio, ele está na posição 0. E aí ele vai andando na posição 2, na posição 4, 6, 8 e 10 metros. Não, 12 metros, desculpa. Então você tem aí os tempos que ele levou para fazer essas distâncias. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, duas distâncias, tá? Por exemplo, posição final 12 e posição inicial 2 metros. Podia ter pego 0, mas eu peguei o 2, tanto faz. Eu vou ver que do 12 ao 2 eu tenho um deslocamento de 10 metros, positivo. Se eu fizer a mesma coisa para os tempos que ele levou para chegar nessas posições, ou seja, a variação de tempo, variação é sempre pegar o valor final menos o valor inicial, perfeito?
Então eu vou ver que ele levou 6 segundos para estar na posição 12 metros e 1 segundo para estar na posição 2 metros. Então o tempo foi de 5 segundos. Então perceba, a partícula percorreu 10 metros em 5 segundos. Tá? Isso já poderia ser considerado a velocidade dele. 10 metros em 5 segundos. Mas a gente deixa assim? Não, a gente pode simplificar isso ainda. Essa ideia de 10 metros em 5 segundos, se eu simplificar esses números, eu vou ter então uma taxa de modificação de espaço de 2 metros em 1 segundo, ou seja, 2 metros por segundo. E então a velocidade do corpo vai ser essa, 2 metros por segundo. Então a cada segundo ele se movimenta 2 metros. Isso é o que a gente chama de velocidade. Tá? A razão entre, ou a divisão entre a distância, né, o deslocamento efetivo que o corpo foi dentro do intervalo de tempo que ele levou para fazer esse deslocamento. Tá? Então, velocidade vai ser definida como deslocamento sobre o tempo. Tá? O deslocamento vai ser sempre medido em alguma unidade de distância. No caso do sistema internacional é um metro. Tá? Poderia ser quilômetro, poderia ser centímetro, todas as variáveis possíveis para se medir distância. E o tempo vai ser medido em segundos no sistema internacional, mas poderia ser hora, poderia ser décimo de segundo, milissegundo, enfim, ano, década, milênio, enfim. Então veja só, a velocidade seria fácil de descrever se você, de 2 metros por segundo se você simplesmente analisasse a tabela. Então, 2 metros em 1 segundo, 4 metros em 2 segundos, 6 metros em 3 segundos, 8 metros em 4 segundos, 10 metros em 5 segundos e 12 metros em 6 segundos. Se você analisar bem, você vê que a cada segundo que passa, o corpo anda 2 metros, ou seja, 2 metros por segundo. Tá? Isso está sendo entendido como sendo a velocidade, ou seja, a mudança da posição de um corpo ao longo do tempo, em linha reta, de um corpo que não tem dimensão e que se movimenta em relação a alguma coisa. Tá? Esse grupo de conhecimento a gente chama de movimento retilíneo uniforme, o MRU. Não é nada para se preocupar. Movimento, você sabe o que é, né? Retilíneo significa dizer que o movimento está ocorrendo em linha reta e uniforme significa dizer que ele não tem mudança, ou seja, nesse caso, o corpo sempre estará com uma velocidade de 2 metros por segundo. Sacou? Nunca vai mudar, vai ter sempre a mesma velocidade. Quando o corpo tem sempre a mesma velocidade, ele está no MRU, o movimento em linha reta, ou seja, retilíneo, e sem mudança, ou seja, uniforme. Okay? Então é só uma sigla que compreende um grupo de ideias que você precisa ter. Okay? Então a razão entre a distância e o tempo é o que a gente chama de velocidade. No caso aqui a gente vai chamar de velocidade média. Tá? E a velocidade média é igual à variação do espaço, ou seja, o deslocamento do corpo dividido pelo tempo que ele leva para fazer esse deslocamento. Tá? Variação é sempre o valor final menos o valor inicial. Tá? E no sistema internacional, a velocidade média é medida em metros por segundo. O deslocamento, ou a variação da posição é medida em metros. E a variação do tempo vai ser medida em segundos. Perfeito? Então, basicamente, quando você pega uma placa de trânsito que diz que a velocidade máxima é de 80 km por hora, por que você sabe que aquilo é velocidade? Porque ele está dizendo que você pode andar dentro de 1 hora 80 km. Porque isso vai reter uma certa velocidade e você vai poder se deslocar dentro de 1 hora 80 km. Se você for mais rápido que isso, aumentar a velocidade, muito provavelmente você vai andar mais, você vai se deslocar mais dentro de 1 hora. Tá? Então, a ideia da velocidade já é algo que já está intrínseco na gente, só que a gente não se atenta a essa definição. Tá? Então é muito simples entender a velocidade. Pois bem, a velocidade pode ser medida de várias formas, como eu já havia dito. Então a velocidade da luz, por exemplo, tem uma escala de 300 mil km por segundo. A velocidade de rotação da Terra está na ordem de grandeza de 30 km por segundo. Bem mais baixo que a luz.
A velocidade do som no ar, por exemplo, é de 340 metros por segundo, ainda mais lenta que a velocidade de rotação da Terra. A velocidade de uma tartaruga está em torno de 0,02 metros por segundo. Então, como lidar com essas variações de escalas? Porque são escalas diferentes que medem velocidades diferentes. Então, é muito simples. Tá? Eu vou demonstrar aqui para você como a gente chega na proporção. Por exemplo, eu tenho 1 km por hora, uma velocidade pequena, né? Ou seja, dentro de 1 hora eu vou andar 1 km. 1 km são 1000 metros. Em 1 hora são 3.600 segundos. Então, se eu fizer essa divisão, eu vou ter 1 sobre 3,6 metros por segundo. Se eu fizer essa igualdade e pegar esse fator aqui, 3,6, e jogar para o outro lado, eu vou acabar com 3,6 km por hora é igual a 1 metro por segundo. Então veja, essa é a proporção, essa é a taxa de proporção. 3,6 km por hora equivale a 1 metro por segundo. Então se eu disser que o corpo tem 1 metro por segundo de velocidade, ele está a 3,6 km por hora e vice-versa. Na proporção, então, se eu tiver 10 metros por segundo, significa dizer que eu vou ter 36 km por hora. Tá? Para você não ter que ficar fazendo conta de cabeça, porque às vezes você vai ter lá 72 metros por segundo e aí fica difícil, nós temos uma relação fácil. De quilômetro por hora para metro por segundo, você deve dividir o valor de quilômetros por hora por 3,6. Se você quiser transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, você deve multiplicar por 3,6. Tá? A ajuda da calculadora nessa hora vai fazer toda a diferença. Então fica ligado porque você pode precisar de uma calculadora boa que faça a conta direitinho. Não calculadora de celular, mas calculadora de verdade. Tá? Então é isso. Para essa primeira parte, entender o conceito de velocidade e entender como ela funciona, você está indo muito bem. Se não entendeu, reveja o vídeo e para a próxima aula, para o próximo tópico, nós vamos entender como prever a velocidade e a posição do corpo ao longo do tempo. Beleza? Então, fica ligado que agora eu tenho uma mensagem do meu patrocinador. Valeu! Deixa o joinha e inscreve o canal. Tchau!